Oi, pessoal. Aqui é a professora Ana. A gente vai introduzir um novo tema hoje, que é funções inorgânicas. E dentro das funções inorgânicas, a gente vai comentar sobre os ácidos hoje. Tranquilo? Ácidos de acordo com a teoria de Arrhenius. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos comigo então? Primeiro, né, o que é uma função inorgânica? E uma função inorgânica é um conjunto de substâncias que vão ter características em comum, que vão ter características semelhantes. Dentro das funções inorgânicas, nós temos 4 grandes grupos, que é o grupo dos ácidos, o grupo das bases, dos sais e dos óxidos. E quando você pensa em ácido ou um alimento ácido, acredito que o limão, né, é o principal aí, o exemplo que a gente consegue lembrar com maior facilidade, por conta do seu sabor azedo, né? E a gente faz essa associação. E o nome ácido vem desse nome azedo, né? Do sabor azedo. O ácido que tem no limão é o ácido cítrico e tem alguns outros ácidos também, mas esse tem uma concentração mais elevada e muito característica, né? Desse tipo de alimento. Mas a gente não consegue colocar as substâncias químicas na boca, nem sentir o cheiro para tentar classificá-las, né? A gente precisa usar outro conceito, a gente precisa usar outras características que não as propriedades organolépticas, né? Que é aquela que a gente consegue perceber por meio dos sentidos. Então a gente não chega no laboratório e sai provando as substâncias para saber o que elas são. A gente não pode fazer isso. Então a gente usa outras características. E aí um dos cientistas, que a gente chama de Arrhenius, né? Ele estudou a condutividade elétrica de soluções aquosas e conseguiu classificar as substâncias de acordo com essa característica. Ele viu que quando você coloca um circuito aberto em uma solução aquosa e ela consegue conduzir eletricidade, a gente chama isso de uma solução eletrolítica. E isso acontece por conta dos íons livres que temos dissolvidos ali naquela solução aquosa. E quando uma solução ela não consegue conduzir corrente elétrica é porque ela não tem íons livres e, portanto, a gente chama isso de solução não eletrolítica. E o que ele observou? Ele observou que os ácidos, eles apresentam essa característica de conduzir eletricidade quando você coloca um circuito aberto para funcionar dentro dele, ok? E isso não era para ser uma característica dos ácidos, mas eles apresentam isso. E por que eu falo que não era para apresentar essa característica? Porque os ácidos inorgânicos, eles têm uma característica molecular. Isso quer dizer o quê? Uma ligação covalente. Vou colocar um exemplo de ácido aqui, que é o HCl. Quando você analisa aqui, nós temos o elemento hidrogênio e o elemento cloro. Esse daqui é um ametal. E quando você tem uma ligação do hidrogênio com a metal, a gente tem uma ligação covalente que não tem característica iônica. Então, por que ela iria conduzir corrente elétrica? E aí, esse conceito entra na definição do que é um ácido. E um ácido é uma substância que vai formar íons mesmo que ela não seja formada por ligação iônica. Isso por quê? Porque em meio aquoso ela vai ionizar. Então, essa é a definição de Arrhenius para o ácido. Ácido é uma substância que em meio aquoso ela vai ionizar, ou seja, formar íons que não tinham antes, e liberar como único cátion o íon H+. A gente representa o íon H+, de maneira simplificada e o H3O+, de maneira completa, tá? Vamos ver isso daqui a um pouquinho. Então, aqui eu coloquei a molécula do ácido clorídrico para a gente conseguir analisar um pouquinho ela. É uma ligação covalente e a gente sabe que as ligações covalentes elas não são iônicas. Mas pela diferença de eletronegatividade, as moléculas podem ter polaridade. Então, essa molécula ela é polar porque o cloro é mais eletronegativo, então ele vai ficar aqui com uma carga parcial negativa, e desse lado da molécula vai ficar com a carga parcial positiva. A mesma coisa acontece na molécula de água, que ela é polar,
Isso porque a gente sabe que pela diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, a gente tem aqui uma carga parcial negativa e aqui uma carga parcial positiva. Essas moléculas vão interagir. Mas o que vai acontecer nos ácidos? A água, ela tem a capacidade de quebrar essa ligação. E ao quebrar essa ligação, ela vai capturar esse hidrogênio, ok? E ao capturar esse hidrogênio, ela vai formar o H3O+. Tranquilo? E é isso que vai ser formado aí os íons, vai formar o H3O+, nesse caso, e o Cl-. Esse é o processo de ionização, é isso que vai acontecer em meio aquoso. Tem uma outra forma da gente representar esse processo de ionização, que é de uma maneira simplificada, quando você não representa o H3O+, e sim o H+. E aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente fazer junto. Como que eu representaria, então, a equação de ionização total de um ácido de maneira simplificada? A água, ela fica em cima da seta mostrando que é meio. Ela acontece em meio aquoso. E aí a água consegue quebrar essa ligação aqui. E aí a gente mostra essa ligação sendo quebrada e formando como um único cátion o íon H+, ok? E aí esse é o íon formado, o cátion, mas não só ele, porque a gente sabe que numa reação química e numa representação, a gente precisa ter a quantidade de átomos no reagente igual o produto. Então, se você formou o H+, tem que formar o Cl, porque se ele está no reagente, ele precisa estar no produto também. E aqui, a gente vai ter que fazer também o balanço de carga, não só o balanço de massa. O balanço de massa está feito, tem um hidrogênio no reagente e um hidrogênio no produto. Tem um cloro no reagente e tem um cloro no produto. Agora, a gente vai ter que fazer o balanço de carga. Por quê? O HCl é uma molécula que, nesse caso, não tem carga, né? Não tem aqui positivo, negativo. Ele não é um cátion nem um ânion. Mas, quando se ioniza, ele forma um cátion e um ânion. E a soma dessas cargas tem que ser igual a zero, porque o balanço de carga é justamente isso. Então, se aqui temos um positivo, aqui você tem que ter um negativo para zerar tudo isso daqui. Essa é a representação da equação de ionização do HCl em meio aquoso. Tranquilo? Então, essa é a definição de arrênios para os ácidos. Veja aqui que eu só coloquei ácidos de arrênios nesses exemplos. E observe que todos eles têm hidrogênio, porque isso é uma característica. Se tem que liberar H+, ou H3O+, dependendo do tipo de representação que eu vou fazer, a substância precisa ter hidrogênio. Então, todo ácido de arrênios tem que começar com hidrogênio. Mas cuidado, nem toda substância que começa com hidrogênio será um ácido. É aquele caso da recíproca, ela não é verdadeira. Então, todo o ácido de arrênios tem que começar com hidrogênio, mas nem toda a substância que começa com hidrogênio será um ácido de arrênios. Tranquilo? Então, vamos tentar entender qual o padrão de uma equação de ionização. Aqui a gente sabe que quebra a ligação, então todos esses daqui vai quebrar a ligação com hidrogênio. No segundo caso, vai sair também um H+. E o que vai sair de ânion? Vai sair o ânion NO3 completo, ok? Desse jeito, não separa o nitrogênio do oxigênio. A água ela só tem condições de quebrar a ligação do hidrogênio, tá? De um elemento específico com o hidrogênio. Ele não consegue quebrar as outras ligações. Então, a gente vai formar isso daqui, um ânion poliatômico, ok? Esse ânion aqui está sendo formado completo. E aí, a gente tem que fazer o balanço de carga também, né? Se tem um positivo, esse daqui é um negativo, esse daqui é o ânion completo, aqui ó, NO3-, ok? E isso daqui em solução aquosa. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos 2 hidrogênios, então vai ser liberado 2H+. E qual o ânion que vai sair? O SO4 todinho. Só tem como quebrar a ligação com o hidrogênio. E agora o balanço de carga.
Se você tem 2 positivos, porque foram 2H+, aqui tem que ser 2 negativo. Prontinho, essa é a equação de ionização para esse ácido. E aqui nós temos o H3PO4. O H3PO4 ele tem 3 hidrogênios, então vai ter que sair 3H+, e como ânion vai sair o PO4 3-. Por que 3-? Porque esse aqui é 3 positivo, aqui tem que ser 3 negativo. Essa é a representação de uma equação de ionização total, porque estão saindo todos os hidrogênios, só que eu estou representando de uma maneira simplificada. Eu estou colocando o H+, ao invés do H3O+. Mas você também pode representar colocando o H3O+, que aí a água ela não vai ficar em cima da seta, como antes. Ela vai ficar aqui ó, como reagente. Isso por quê? Porque o hidrogênio vai para cá. Então, forma o H3O+. A mesma coisa no HNO3. E por que aqui tem que ser 2 águas? Porque nós temos 2H+. Então, tem que ter 2 águas para formar 2H3O+. É do mesmo jeito, tem que fazer o balanço de massa, tem que fazer o balanço de carga. Os ânions que são liberados são os mesmos das outras equações, como você pode perceber. Mas aqui você coloca o H3O+, ao invés do H+. Eu acho mais fácil o do simplificado, mas se a questão estiver pedindo o completo, a gente tem que usar o H3O+. E agora, dentro dos ácidos, a gente vai classificá-los também, de acordo com características semelhantes. Então, veja bem, temos as substâncias químicas. A gente está classificando nos ácidos, que são aquelas características do H+. Aí, dentro das classificações dos ácidos, da função inorgânica ácido, a gente vai classificar os ácidos, tudo bem? Essa classificação, a gente vai ter que adotar alguns critérios. O primeiro critério, de acordo com a presença de oxigênio. Se é de acordo com a presença de oxigênio, só temos 2 opções, ou tem ou não tem oxigênio. Se ele tem oxigênio, a gente chama isso de um oxiácido. Se a gente tem um ácido que não tem oxigênio, a gente chama isso de hidrácido. Então fica meio sugestivo, né? Ácidos que têm oxigênio, oxiácidos. Ácidos que não têm oxigênio, hidrácidos. Olha os exemplos. HI não tem oxigênio. H2S não tem oxigênio. HNO3 tem oxigênio, então é um oxiácido. H2SO4 tem oxigênio, então a gente chama de oxiácido. Esse é o primeiro tipo de classificação e ele pode ser bobo, mas é muito importante. Vamos para o segundo tipo, que é de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, isso tem a ver com a equação de ionização. Vamos voltar aqui um pouquinho. Isso tem a ver com a quantidade de hidrogênios que cada ácido libera. Tá vendo que aqui os 2 primeiros liberam 1? O segundo libera 2? O terceiro libera 3? Então, é de acordo com isso que a gente vai classificar. Então, vamos lá. Um ácido que tem apenas um hidrogênio ionizável, a gente chama ele de um monoácido. Sugestivo. Um ácido que tem 2 hidrogênios, a gente vai chamar de um diácido. Um ácido que tem 3 hidrogênios, nós vamos chamar de triácido. E um ácido que tem 4 hidrogênios, nós vamos chamar de tetrácido, ok? Então, é bem tranquilo. E, em geral, a quantidade de hidrogênios ionizáveis é a quantidade de hidrogênios que tem na sua fórmula molecular. Tranquilo? Temos 2 exceções apenas. Nos oxiácidos, o hidrogênio ionizável, ele é aquele ligado ao oxigênio. Então, a água, ela só consegue quebrar a ligação do hidrogênio com o oxigênio. Então, vamos lá. A água só consegue quebrar essa ligação aqui nos oxiácidos, ok? Então, a gente tem que procurar a quantidade de hidrogênios ligados aos oxigênios de um ácido. Se a gente for desenhar a fórmula molecular dos oxiácidos que estão aqui nesses exemplos, a gente vai analisar que todos os oxigênios estão ligados, todos os hidrogênios estão ligados a oxigênios. Agora, se a gente for olhar para as moléculas do H3PO3 e do H3PO2, a gente vai observar um pequeno detalhe, que é o seguinte.
Nesse primeiro exemplo, a gente tem o fósforo fazendo uma dupla e fazendo esse tipo de estrutura. Essa é a estrutura do ácido, desse ácido aí que é o H3PO4. Observe que você tem 2 hidrogênios ligados a oxigênios, portanto, mesmo que tenha 3 aqui, ele não vai ser um triácido, ele vai ser um diácido, porque ele tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Se você olhar aqui, nós temos isso daqui para o H3PO2. A gente tem apenas um hidrogênio ionizável, portanto, ele é um monoácido. Então, mesmo que aqui tenha 3, na verdade, ele é um monoácido, porque esses 2 hidrogênios estão conectados ao fósforo e esse hidrogênio aqui está ligado ao fósforo. A água não tem capacidade de quebrar esse tipo de ligação e ionizar, só tem condições de quebrar aqui a ligação do oxigênio com o hidrogênio. Beleza? São essas 2 exceções, é importante saber isso, porque se tem uma molécula representada na sua questão, você tem que saber analisar. E aí aparece a equação de ionização parcial, porque se a gente consegue liberar todos os hidrogênios, não necessariamente eles vão ser liberados de uma vez só, eles podem ser liberados por etapas. Então, a gente viu que o H2SO4, ele libera 2H+, e o SO4, 2-. Mas isso não quer dizer que acontece de uma vez, porque essa daqui é a ionização total. Mas ela pode ser liberado um por vez. Então, o H2SO4 quebra primeiro a ligação com o primeiro H+, e libera como ânion o HSO4-. Esse HSO4- pode liberar mais um hidrogênio na forma de H+, e aí, de fato, sair o SO4 2-, que é o ânion final da equação de ionização total. Como a total é a soma das parciais, então a gente sabe que o reagente e o produto, quando são iguais, a gente pode cancelar. E aí vai ficar H2SO4, 2H+, SO4, 2-, como a gente já estava fazendo anteriormente. A soma das parciais deu aqui a nossa total, ok? Terceiro tipo de classificação, que é quanto à força. A gente pode classificar os ácidos como fortes, fracos ou moderados. E como que a gente vai saber se um ácido é forte? Um ácido é forte se ele ioniza muito. Se um ácido ele se encontra mais nessa forma do que nessa forma, é porque ele se encontra muito ionizado e, portanto, ele é um ácido forte. Agora, um ácido que não libera tanto H+, que ele libera pouquinho, porque nem todas as suas moléculas conseguem quebrar essa ligação, e ele se encontra mais nessa forma aqui, ele vai ser um ácido fraco. E como que você vai calcular isso? Pelo grau de ionização, representado pela letra alfa. Esse alfa significa o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas totais, dissolvidas, ok? Essas moléculas dissolvidas, e essa relação vai ser sempre um valor menor do que 1. E aí a gente multiplica por 100 aqui para justamente dar um valor aí maior e a gente conseguir analisar. Se esse alfa ele for menor do que 5%, menor ou igual, vou colocar aqui, menor ou igual a 5%, ele vai ser um ácido fraco. Se ele for maior ou igual a 50%, ele vai ser um ácido forte. Se ele tiver entre 5 e 50, significa que ele é um ácido moderado, tá? E aí, como que você vai calcular isso? Você precisa dessas informações. O HF, no HF, a cada 1000 moléculas dissolvidas, 90 estão ionizadas. Então, a gente sabe que é número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas totais dissolvidas. Isso multiplicado por 100%. Isso daqui vai dar um valor de 9%. 9% significa que ele é um ácido moderado. Portanto, o HF é um ácido moderado. Aspectos qualitativos agora. Como que você consegue saber se um ácido é forte, fraco ou se ele é forte, fraco
ou moderado pela sua fórmula química. Como que você vai analisar isso? Veja bem, vamos separar eles em hidrácidos e oxiácidos. Dos hidrácidos, os mais comuns são aqueles do grupo 17. Então, quem são os elementos do grupo 17? O grupo dos halogênios: flúor, cloro, bromo e iodo. O ácido formado com o flúor é o HF. O ácido formado com o cloro é o HCl. O ácido formado com Br é o HBr. E o ácido formado com o I, que é o iodo, é o HI. O que acontece? Esse daqui é moderado, por conta da sua alta eletronegatividade. Então, ele ioniza bem, mas por ser muito eletronegativo, ele volta à reação. Então, ele entra num equilíbrio e aí, por isso, nem todas as moléculas se encontram, não mais do que 50% se encontram ionizadas. Por isso, ele acaba sendo moderado. Já esses outros aqui, eles conseguem estabilizar na fase ionizada muito bem. Por isso, eles vão ser fortes. Todos os outros hidrácidos vão ser fracos. É assim que você sabe qualitativamente se um hidrácido é forte, fraco ou moderado, tá? Para os hidrácidos, o grupo 17, que é o grupo importante, o primeiro elemento, que é o flúor, o ácido dele é moderado, os outros do seu grupo são fortes e todos os outros hidrácidos são fracos. E como que a gente faz isso com os oxiácidos? Esse aqui é bem legal. É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Aqui, essa subtração pode dar 0, 1, 2 ou 3. Se der 0 é porque é moderado. Se der 1 é porque... Desculpa, peraí. Perdão. Se der 0 é porque é fraco. Se der 1 é porque é moderado. E se der 2 ou 3 é porque é forte. Pronto, agora tá certo. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. H2SO4. Número de oxigênios menos o número de hidrogênios. 4 menos 2 igual a 2. Isso quer dizer que ele é um ácido forte. Esse é o ácido sulfúrico. Ele é um ácido forte. Tem exceção? Tem exceção. Vou até puxar a setinha aqui. Exceção é o seguinte. Olha para esse ácido. H2CO3. 3 menos 2 vai dar 1. Era para ser moderado, mas na verdade ele é. Isso porque esse ácido, novamente, esse ácido, quando ele está em solução aquosa, acaba acontecendo o seguinte processo. Ele acaba se transformando em CO2, que é gasoso, e em água. Então, o que acontece aqui? Ele acaba escapando na forma de CO2, que é gasoso. E aí a reação acaba não acontecendo, né, de uma maneira a ficar na sua forma ionizada. Portanto, ele não é um ácido moderado, ele é um ácido fraco. E ainda bem, porque ele faz parte de vários equilíbrios biológicos, então ainda bem que ele é um ácido fraco. Tranquilo? Então, terminamos as classificações. Agora a gente vai para a nomenclatura dos ácidos. E para a gente usar a nomenclatura, a gente tem que seguir as regras da IUPAC. As regras da IUPAC determinam o quê? Como você deve chamar substâncias químicas. Então, por exemplo, ela também mostra como que a gente deve escrever as fórmulas moleculares. A água, a gente sabe que é H2O. Mas por que a gente não pode escrever assim? Não é o mesmo tanto de átomos? Não é a mesma molécula? E a resposta é não. O jeito correto é assim. E quem determina isso? A IUPAC. União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ok? Como que a gente vai dar o nome
para essas substâncias, para os ácidos. A gente vai dividir nos dois grupos que a gente dividiu antes, que é dos hidrácidos e dos oxiácidos. Hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio. Como que a gente vai dar nome para os hidrácidos? Muito simples. Você vai pegar o elemento que está naquela fórmula química e vai pegar o seu nome, o radical do nome, e juntar com o hídrico. E todo ácido tem que começar com a palavra ácido. Então vai ficar ácido, alguma coisa, hídrico. Sempre essa regra. Então vamos colocar aqui o primeiro exemplo, o HF. F vem de flúor. Radical de flúor a própria palavra flúor. Então você junta flúor com hídrico, vira ácido fluorídrico. Agora vamos para HCl. Cl é de cloro. O radical clor junta com hídrico, fica ácido clorídrico. HBr. Br é o bromo. Radical brom junta com hídrico, fica ácido bromídrico. HI. I de iodo. Então, o radical é iode, junta com hídrico, fica ácido iodídrico. Tranquilo? E nós temos também esse aqui, H2S. Esse daqui, o S significa enxofre, né? É o elemento químico enxofre. Só que o enxofre não vai juntar com o hídrico e ficar enxofídrico. Não fica assim. A gente usa a palavra aqui para o enxofre como se fosse sulfur, em inglês. Sulfur. Gastando todo o meu inglês aqui. Então, ó, como é que você vai fazer? Você vai usar esse nome e não enxofre. Então, quando você pega o radical desse sulfur, fica sulf, junta com hídrico, fica ácido sulfídrico. Isso vai acontecer com todos os ácidos que têm enxofre. Você não vai usar a palavra enxofre, vai usar sulf ou sulfur, tá? E nós temos também o HCN. Esse daqui tem dois elementos químicos, o C e o N. O C e o N, quando ioniza, fica CN-. O nome desse troço é cianeto. E aí a gente vai dar o nome a partir disso, porque C e N são dois elementos químicos. Qual que você vai usar? Carbono ou nitrogênio? Qual radical deles você vai usar? E a resposta é nenhum dos dois. A gente vai usar o nome desse composto, né? O CN- se chama cianeto. Então a gente pega o radical que é cian, então fica ácido cianídrico, tá? Então ele fica ácido cianídrico. Tranquilo? Esse ácido é extremamente tóxico. Ele não é forte, mas como a gente falou, né, dos hidrácidos, o forte é o cloro, o Br e o I. Ele não é um ácido forte, mas é extremamente tóxico. Então, ser forte não necessariamente quer ser tóxico. São coisas completamente diferentes. Nomenclatura agora dos oxiácidos. O que acontece? Aqui nós temos uma nomenclatura padrão, que é ácido, alguma coisa, e termina em ico. Não é hídrico, termina em ico, tá? Quais são esses ácidos que terminam em ico? Pra gente lembrar isso, eu sempre ensino um macete, que é assim: não como bolo, claro, só, pão, cílio. Esses são os elementos centrais que vão formar um oxiácido. Porque um oxiácido não é aquele que tem que ter oxigênio. Então, todo mundo aqui tem que ter oxigênio. Porque se ele é um oxiácido, tem que ter oxigênio. E todo ácido de Arrhenius tem que ter hidrogênio. Então, essa é a base da fórmula molecular de qualquer oxiácido. Esses são os principais que a gente estuda aqui no ensino médio. E agora eu vou ensinar como que você lembra da quantidade de oxigênios e da quantidade de hidrogênios. Quantidade de oxigênios: 4, 3,
4, 3, 3, 4. 3, 4. Quantidade de oxigênios dos 4 primeiros é 3. Quantidade de oxigênios dos 3 últimos é 4. Então, 4, 3, 3, 4. Quantidade de hidrogênios. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Esses são os ácidos que vão terminar em ico. Então, você vai pegar o nome do elemento central, o radical dele e juntar com ico. Então, olha só. Esse daqui é o ácido nítrico. Por quê? Esse elemento aqui é o nitrogênio. Radical de nitrogênio, nitr, tá? E aí, proparoxítonas são acentuadas, então fica nítrico, ok? Esse é o ácido nítrico. Esse daqui é o ácido carbônico. O B é de boro, tá? BR é bromo, B é boro. Então, esse daqui é o ácido bórico. Esse daqui é o ácido clórico. Esse daqui é o ácido, lembra do enxofre, que a gente não usa a palavra enxofre, sim sulfuro, então esse daqui é o ácido sulfúrico. Tudo bem? Sulfúrico. Esse daqui é o fósforo, então esse daqui é o ácido fosfórico. Esse daqui é o silício, então esse aqui vai ficar o ácido silícico. Tranquilo? Só que não tem só esses ácidos. Nós temos os oxiácidos, a gente tem variações dele. Os oxiácidos, eles podem perder oxigênio ou eles podem ganhar oxigênio, ok? Vou pegar como exemplo aqui o ácido clórico. Se o ácido clórico ganhar um oxigênio, ele vai para qual fórmula? HClO4, ok? O ácido clórico também pode perder, e se ele perder, ele vai para HClO2. E ele pode, inclusive, perder mais um oxigênio e se transformar no HClO. E aí, como que a gente vai dar o nome para isso? E é muito simples, veja bem. Quando um ácido ele perde um oxigênio, a gente continua com o mesmo sufixo que é ico, mas a gente vai adicionar um prefixo. Então pensa assim, ele ganha um oxigênio, ele vai ficar perfeito, portanto vai mudar o sufixo dele. Ele não vai ser mais apenas ico, vai ser alguma coisa ico. Então esse daqui é o ácido clórico, esse daqui é o ácido clórico. Okay? Isso vai acontecer para qualquer ácido que ganhar um oxigênio. Tudo bem? Vai ser alguma coisa ico. Nesse caso, vai ser perclórico. Se ele perder, ele fica horroroso. Então, a gente vai trocar o sufixo. Ele vai sair de ico e vai para oso. Tudo bem? Então, esse daqui é o ácido cloroso. E se ele perder mais um, ele continua horroroso, mas ele vai ser um hipo-horroroso. Ele vai ser hipo alguma coisa oso. Nesse caso aqui, então, ele vai ficar hipocloroso. Tranquilo? É assim que a gente dá nome para os oxiácidos. Quando ele ganha oxigênio, os maiores estados, né, com oxigênio, a gente tem o sufixo ico. Aí pode ser com perico ou apenas ico, que esses daqui são os padrões. É esse que vocês têm que saber e a partir deles você vai analisando. Vamos com outro exemplo? Olha só aqui com o fosfórico. Ele tem como perder um oxigênio e vai para H3PO3. Então, ele era ico, perdeu, ficou oso. Esse daqui, então, vai ser o ácido fosforoso. Ok? Tem como acontecer isso. Tranquilo? Então, terminamos ácidos diarrênios. A gente viu, então, equação de ionização, classificação e nomenclatura de ácidos, tá? Vamos estudar depois outras teorias ácido-base, mas a mais importante é a teoria de arrhenius e esse daqui é o fim.
Tranquilo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula. Beijinho, tchau, tchau!